Olá, meninas e meninas do terceiro ano, tudo bem com vocês? A tia Juliana aqui para a gente dar início a mais uma de nossas aulas. A aula de hoje é a última aula do último conteúdo de ciências, ou seja, vai acabar o nosso livro didático de ciências. E o assunto você já está vendo aqui na nossa tela, que é a luz. Então a gente vai entender o que é luz, qual é a importância da luz. E lembrando que este assunto é o último assunto do livro de ciências. Então, quem ainda não fez atividade, que está com a atividade atrasada, é bom se organizar, porque nessa aula o livro vai finalizar, tá certo? Então, primeiro vamos ver o que é luz, qual é a importância da luz. Então, vocês estão vendo aqui que ela está apontando que no escuro temos muita dificuldade em enxergar. Isso acontece porque o que nos possibilita enxergar o ambiente e os objetos é a luz. Quando está tudo no escuro, a gente não consegue enxergar muita coisa, né? Então a gente precisa da luz para poder enxergar. Então a luz, ela ilumina os ambientes, objetos, e diferente do som. Lembra que a gente viu o som e a gente viu que o som precisa de um meio para se propagar. A luz não precisa disso, nem de um meio, nem de um material para se propagar. Se eu acender ou apagar uma luz, ela vai se propagar, independente de material, de lugar, ela vai se expandir. Então, a luz se desloca em linha reta a partir de uma fonte luminosa e em grande velocidade. Não se conhece nada mais rápido do que a luz. Então, a luz é algo muito rápido, que ela sempre se desloca em linha reta e ainda não se conhece nada mais rápido do que a luz. Ó, e a Juliana vai dar um exemplo aqui, ó, com a lanterna, tá certo? Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? A lanterna, ela sempre vai pra frente, tá vendo? Ela sempre se desloca em linha reta. Se eu botar ela para baixo, ela vai se deslocar para baixo, mas em linha reta. Ela não se desloca para o lado, feito o som, que ele se propaga em qualquer ambiente. Ela sempre vai se deslocar, não sei se você tá vendo aí, em linha reta. Sempre numa reta, tá certo? Então, o sol é a nossa única fonte de luz natural. Olha aí a luz dele. Ele é responsável em iluminar toda a superfície da Terra. Então, o sol é uma fonte de luz natural, ou seja, vem da natureza, ilumina a Terra. Só que vocês já sabem que o sol, ele não fica durante a noite, ele só fica durante o dia. Então, os seres humanos sentiram a necessidade de, quando não tiver sol, também ter alguma fonte de luz à noite. E a gente não tem como ter fonte de luz à noite, não tem como. Então, por causa disso, foram criadas as fontes de luz artificial para iluminar quando não se tem a presença do sol. Então, durante o dia, o sol consegue iluminar, a gente consegue sair na rua, a gente consegue ver a calçada, ver tudo. Por mais que à noite tenha a lua, mas nem todo dia a gente tem a presença da lua com luz. Então, mesmo assim a luz é pouca, nem se compara com a luz do sol. Então, devido a isso, os seres humanos acharam necessário criar fontes de luz que fossem artificiais para iluminar objetos, casas, ruas. Então eu tenho fonte de luz natural e fonte de luz artificial. Fonte de luz natural é tudo aquilo que vem da natureza, tudo aquilo que vem do céu e que consegue iluminar. E fonte de luz artificial é aquilo que são aquelas fontes que a gente já conhece. Lá atrás na história começaram com as tochas, com os lampiões e candeeiros, que são isso aqui, que são fogo, que é fogo, é a gás, coloca gás e faz uma chama. E depois foram surgindo outras fontes de luz, ó, aqui a abajur, a lâmpada, que essas fontes de luz das outras foram surgindo a partir da descoberta da eletricidade. As primeiras fontes de luz são a tocha, lá embaixo, a tocha, e aqui, ó, os candeeiros e os lampiões. Tem gente que chama de candeeiro, tem gente que chama de lampião, que era fogo, que o homem já sabia trabalhar com fogo. Mas ainda que lá nos primórdios não existia a eletricidade. Então, quando se inventou a eletricidade, foram surgindo outros meios de fonte de luz. Lanterna, lâmpada, olha aqui, ó, abajus, luminárias. Então, também ali tem a vela, que era lá de trás. Então, tudo isso é fonte de luz artificial. Só que assim como o som, lembra que a gente viu que o som se propaga, a luz também ela interage, ela se propaga e ela também interage. Então, de acordo com
o tipo de luz ou tipo de objeto, ela vai ter 3 classificações. Então, os materiais interagem de diferentes formas com a luz. Podemos classificá-los de acordo com o que ocorre quando a luz incide neles. Então, de acordo com o tipo de objeto, quando a luz bate, ele pode ser de 3 jeitos. Que jeitos são esses? Os corpos iluminados são divididos em 3 categorias. Eu tenho aquilo que é transparente, eu tenho aquilo que é translúcido e eu tenho aquilo que é opaco. Vamos lá entender o que é cada um. Aquilo que é transparente é o que deixa passar toda a luz e a gente vê a imagem do outro lado. Olha aqui, você está vendo que tem um globo atrás. Então tem um objeto aqui na frente, a luz está batendo aqui e a gente não está vendo o globo. Então isso é transparente, porque a luz bate e você consegue enxergar o que tem do outro lado. Não é isso? Aqui eu tenho os objetos translúcidos. O que é translúcido? Tem um objeto por trás. Quando a luz bate, eu consigo enxergar, mas não consigo enxergar com tanta nitidez. Você está vendo aí? Aqui a gente conseguiu enxergar perfeitamente que era um globo que estava atrás. Aqui a gente já não consegue enxergar direito. Está meio turva a imagem. Então deixa passar parte da luz que se espalha. Isso faz com que as imagens fiquem pouco nítidas. E eu tenho os objetos que são opacos. O que são objetos opacos? Aquele que a luz passa e a gente não consegue enxergar o que tem do outro lado. Ó, a gente tá vendo o globo do outro lado? Então são 3 tipos de objeto. No objeto transparente, a luz passa e a gente consegue enxergar do outro lado. No objeto translúcido, eu consigo enxergar, mas com dificuldade. E o objeto opaco, eu não enxergo nada. Olha aqui, ó, tá vendo? A régua aqui, ó, tá vendo? É um objeto transparente, porque a gente bota a luz e você consegue enxergar do outro lado. Mas aí eu tenho alguns exemplos de objetos que não funcionam desse jeito, que é o que a gente vai ver agora. Aqui eu tenho, ó, um objeto que é transparente é vidro. Vidro sempre vai ser transparente. A luz que você botar na frente do vidro, você vai conseguir ver do outro lado. Tijolo de vidro já não é tão transparente, é translúcido. Você vê, mas vê embaçado. Sabe o que é tijolo? Que a gente pode identificar? Essas janelas que a gente tem em casa, que são de vidro, a gente consegue enxergar do outro lado? Consegue, mas consegue enxergar turvo. Então elas são translúcidas. E eu tenho algo opaco, que é a madeira. Se eu botar uma luz na frente da madeira, eu não vou enxergar o que tem do outro lado, não vou conseguir ver nada, porque ela é opaca. E aí eu tenho uma observação. Você pode estar se perguntando aqui, Juliana, e os espelhos? Gente, o espelho não se classifica naquele grupo de lá, que é translúcido, transparente e opaco. Por que ele não se classifica? Vamos entender agora. Os espelhos são objetos opacos. Nós não podemos ver através dele. Presta atenção, o espelho mostra o reflexo, mas a gente não vê através dele, a gente vê nele. A gente não pode, a gente vê o que está do outro lado? Não, a gente não vê. A gente se vê na frente do espelho. Feita a menina aqui, ó, tá vendo? Ela tá vendo o que está atrás do espelho? Não, ela tá se vendo no espelho. Então, a gente consegue ver o nosso reflexo. Então, por que isso acontece? Porque a superfície do espelho é lisa e muito polida, brilhante. Quando os raios da luz tocam no espelho, que é uma superfície lisa, polida e brilhante, quando a luz toca em qualquer superfície que for parecida com isso, grande parte dela é refletida. Então a luz bate no espelho e reflete a nossa imagem, não reflete o que vem atrás. Então o espelho é um objeto opaco, porque a gente não consegue ver atrás, a gente só consegue nos ver. Então tem outras superfícies que são lisas e polidas, que também funcionam como espelho. Então alguns metais e a água de um lago. Você vai ver aí no seu livro que ele sugere aí a colher quando está bem limpa, que bate a luz, você vê o seu reflexo. Então é a mesma ideia do espelho. A aula de hoje é bem rapidinha, bem curtinha. Você pode ler o livro didático também para ajudar a responder as questões. E a atividade é na parte 275 e 276 do livro didático de ciências. Que a Juliana disse no início da aula que essa é a última aula do livro de ciências.
Então, com esse conteúdo, Luz, nós finalizamos a disciplina de ciências. E quem tiver com o seu livro atrasado, providencie fazer as atividades, senão vai se enrolar nas atividades avaliativas da quarta unidade. Lembrando que Tia Joana está sempre disponível, segunda, quarta e sexta-feira, no telefone que aparece sempre na tela, para tirar qualquer dúvida. Então você pode ligar, mandar um áudio, mandar foto, que Tia Joana vai estar disponível para responder. Beijo e até amanhã.